No primeiro episódio, apresentamos o audacioso plano de Geraldo Piquet, que quer completar o Brasil Ride, a competição de mountain bike mais difícil do Brasil, com menos de um ano de treinamento. Na busca por resultados rápidos e consistentes em seu treinamento, Geraldo buscou a ajuda de profissionais renomados para ajudá-lo nesse projeto. Marcelo Rocha trabalha com bike fit há mais de 10 anos e possui o estúdio mais bem equipado do Brasil. Marcelo Rocha atendeu Geraldo com o objetivo de resolver dois problemas. 1. O posicionamento correto em cima da bicicleta e 2. Resolver um problema gerado por um grave acidente que Geraldo sofreu há alguns anos. Sim, a minha parte de forma física tem antes do acidente e depois do acidente. O acidente foi em 2005, foi um acidente de moto, viajando de estrada, aquelas irresponsabilidades de alta velocidade. Mas a gente só aprende na pele quando é jovem, assim, que os outros só falando não adianta. Mas assim, até antes do meu acidente eu era super ativo, corria, nadava, tinha treinador e fazia spinning e tudo, até na academia mesmo já fui aluno do Marcelo Rocha, do Roberto Menescal, então assim, ciclistas renomados aqui em Brasília. E no acidente de moto, eu tive fratura do pé, perdi 3 ligamentos do joelho, fratura da bacia, então assim, fiquei 15 dias no hospital, um mês de cama, um mês de cadeira de roda, um mês de muleta e só voltei a andar normal. Quer dizer, até hoje eu não ando normal, que eu manco um pouco, mas me senti bem um ano depois só, né? E dificultou muito a minha atividade física, eu fiquei muito preso só na academia. Então assim, mudou muito meus esportes, aí já parei de jogar vôlei, parei de 2005 até agora, início de 2012, só fazia academia. Até em janeiro, quando comecei a correr, eu caminhava 2 minutos, corria 2 minutos, não dava conta. Assim, era coisa absurda. Isso com 34 anos, piloto profissional. Falei, não, para, foi também uma coisa que eu falei, não, tem que melhorar. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. O tempo sentado na bicicleta é speed, você fica muito mais tempo. O que me incomoda é o whisky. Aí tem que ficar levantando, só do lado direito, porque é mais fechado. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Vai contar um pouquinho aqui da história do Geraldo aqui, relacionado ao bike fit, é um acidente que ele teve em 2005, né? O Henrique veio acompanhá-lo e o treinador dele está aqui atrás também, o Marconi Cabeleira, que é famoso aí no site. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do que foi feito no bike fit do Geraldo, né? As correções que a gente fez relativas ao acidente que ele teve. Bom, o Geraldo tinha uma sentada no selinho um pouco assimétrica na bicicleta, até o próprio Marconi já tinha citado, né? Então o foco da nossa correção foi basicamente isso, porque ele tinha uma assimetria grande na posição de pedalada, né, na forma como ele aplicava a força nos pedais, e a gente consegue ter essa análise mecânica aqui através dessa análise tridimensional que a gente faz.
E a gente teve também a análise de contato dele com o selim. Então tudo que a gente foi fazendo para a correção mecânica, a gente foi acompanhando com o contato dele na sentada, na posição do selim, né? Então o que mais chamava a atenção é que ele tem uma pequena diferença de tamanho entre as pernas, que na verdade ele já até citou que tinha mesmo antes do acidente, que pode ter sido exacerbada com o acidente, né? Mas ele teve um problema no quadril, uma fratura séria no quadril, uma lesão no joelho direito. Então a gente vê que na análise inicial dele do posicionamento, um dos joelhos dele ficava extremamente à frente do pedal, na fase em que ele coloca mais força na pedalada, e um mais para trás do pedal, né, em relação ao primeiro. Então ele tinha essa primeira assimetria. E a outra assimetria era de alcance das pernas. O joelho esquerdo dele tinha uma flexão muito além do que a gente recomenda, tá? Para a prática de ciclismo. E o joelho direito já muito próximo dos ângulos aí finais aí de extensão. Então a gente tinha esses dois extremos aí durante a pedalada, tá? Então as correções que a gente fez foi basicamente na altura do selim. Uma das sapatilhas dele recebeu um calço milimétrico aí de 2 milímetros para corrigir essa diferença de alcance. Então a gente colocou o joelho dele para trabalhar numa faixa de flexão segura, e o esquerdo, com o aumento do banco, a gente colocou também numa faixa segura, tá? Ele, pelo fato de ter um pouco do desvio do quadril, ele pedalava com um dos joelhos passando muito próximo ao quadro da bicicleta e o outro muito afastado. Então a gente conseguiu fazer uma boa nivelação dos dois joelhos também pela análise tridimensional, que é como a gente estivesse olhando ele pedalando de frente, né? Então a gente tinha em números aqui os graus dele de inclinação do joelho, e tinha visualmente aqui o deslocamento do joelho dele, né? O traçado do joelho durante a pedalada. Então a gente consegue ver que pela análise inicial e pela final, que agora ele tem uma pedalada bem mais simétrica do que a gente iniciou aí no trabalho do FIT há 2 horas atrás, quando começamos o trabalho. E a segunda parte da análise foi a parte de análise de contato com o selim, né? Então ele tinha a pelve dele muito inclinada para o lado esquerdo, e o joelho direito passava muito próximo da bicicleta, e a gente conseguiu reverter um pouquinho essa situação, voltando um pouco a inclinação dele, da pelve dele, e colocando os joelhos numa posição mais simétrica, que faz com que ele pedale. Além de ter mais segurança na pedalada, né, ele tem uma potência muito mais homogênea nos pedais, né? E como o Geraldo está em período de preparação aí para essa prova muito longa, e considerando o histórico dele, ele veio aí, e eu considerei assim uma atitude muito legal do treinador dele, do Marconi, ter trazido ele aí no início da preparação para a gente fazer essa correção, para que ele faça o período dele aí de adaptação longe da prova, né, tenha uma perfeita adaptação à bicicleta e fique longe aí de trazer mais lesões aí para o Geraldo, né? Porque imagina, uma prova como aquela que você tem etapas ali que duram 6, 7, 8 horas, dependendo do nível do ciclismo, e você ter 6, 7, 8 horas de uma pedalada com uma mecânica incorreta e milhares de rotações por minuto feitas durante essas horas, a gente poderia facilmente aí fazer com que o Geraldo largasse a prova num dia são e voltasse machucado, né? Com o problema do posicionamento em cima da bike resolvido, Geraldo agora precisa saber exatamente como está o seu condicionamento físico. Deu? Beleza! Resumindo, tem pelo menos geneticamente capacidade de fazer o Brasil Ride? Capacidade ela tá no desempenho que você está apresentando. Com certeza dá para fazer o Brasil Ride. Com certeza tem pessoas aí que vão fazer
bem menos aptas que você. Perante o que você demonstrou aqui, olha só. Esse valor aqui, ó, ventilação, olha lá. Para as tuas características de estatura e massa corporal, ele faz um cálculo estimado ali na casa de 160 litros por minuto em esforço máximo. Tu atingiu 125. Isso quer dizer que você foi a 79% do previsto. Então nós estamos falando aí, ó, de 20,7%, 20%, né? Uma diferença de 20% que você ainda consegue ventilar mais. O teu consumo de oxigênio é dependente da quantidade de ar que você consegue ventilar. Então o prognóstico é que ainda tem uma cota boa aí de aumento de consumo de oxigênio, que ainda tem uma reserva boa de capacidade de ventilação. Então, ganho de preparo. exatamente. Com a posição correta em cima da bike e ciente da sua atual condição física e os pontos a serem melhorados, Geraldo, junto com o seu treinador Marconi Ribeiro, podem construir um planejamento sólido para completar um Brasil Ride. Together we can see what we will find. No próximo episódio, o tempo é curto e Geraldo começa a pegar pesado nos treinos. I'm afraid of what Mas uma queda em um treino de mountain bike coloca em risco todo o projeto e sua participação no Brasil Ride.